Fala pessoal, esse vídeo é para anunciar uma bela atualização feita no sistema, ok? Essa atualização ela vai trazer algumas telas que vão te dar um domínio espetacular sobre os números do seu negócio, ok? Quais são essas telas? São três. A primeira tela é o DRE, é o demonstrativo de resultado. A gente criou uma tela com demonstrativo de resultado padrão, então ali você vai ver tudo relacionado a esse tema. A segunda tela é onde você vai ver todas as estatísticas que o seu negócio gerou, em termos de faturamento, em termos de ticket médio, em termos de número de veículos, enfim, uma série de informações que dizem respeito ao comportamento do teu negócio, beleza? E a terceira tela, ela vai usar essas estatísticas que foram geradas. Essa tela chama desempenho. Ela vai comparar os números atuais com a média, ou seja, com a estatística que o teu negócio demonstra. Ele pega o comportamento do teu negócio ao longo do tempo, né, passado, e mostra e compara com o atual. Joia? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou demonstrar aqui bem rapidinho, né, para o vídeo não ficar muito longo, as principais funções, né, os principais campos. Provavelmente vai gerar dúvidas, né? Quando você tiver essas dúvidas, você pode entrar em contato com o suporte para a gente detalhar cada uma dessas telas e cada um desses campos, que não vai dar aqui para a gente entrar no detalhe específico de cada um. E a gente tem também as nossas reuniões de quarta-feira. Então, toda quarta-feira, às 15 horas, a gente faz uma reunião online, né, com todas as oficinas que utilizam o sistema. Todo mundo está convidado. É só conversar aqui com o suporte, falar, quero participar do grupo Oficinas de Sucesso. Aí o pessoal do suporte vai inserir você, e aí você prepara ali as suas dúvidas e se conecta junto, né? Você vai receber esse link ali dentro do grupo. Essa reunião de quarta-feira é para você trazer, além das dúvidas do sistema, é para você também trazer dúvidas aí de gestão, dúvidas aí do dia a dia nosso aí. Joia, então vamos começar aqui mostrando qual que é o primeiro lugar que você tem que ir para poder ter essas informações geradas de maneira correta aí no teu negócio. Quando você clica aqui no campo superior direito e acessa a área de configurações do sistema, você vai e já cai direto aqui nessa função de informações. Você vai descendo a tela até encontrar essa região aqui, onde vai falar os ajustes que você precisa fazer para você ter esses relatórios e gerar as estatísticas necessárias. Esses dois primeiros campos aqui já existiam, a novidade está aqui a partir do terceiro campo. Cada campinho desse, pessoal, tem uma ajuda, tem um helpzinho aqui. Então, quando você precisar saber o que cada um deles significa, é só passar o mouse sobre esse pontinho de interrogação aqui também, tá bom? Já ajuda bastante. Detalhe, né? Esse percentual aqui, onde você está vendo aqui 18%, onde você configura a meta da equipe. Ou seja, você como gestor, até onde você quer levar o teu time em termos de desempenho, em termos de faturamento, por exemplo, para poder bonificar a equipe, né? Para poder pagar ali uma bonificação do tipo uma meta global. Tá bom? Interessante é que esse valor aqui, ele vai estar acima desse campo que a gente já conhece, que é aquele campo que você, como gestor, especifica o lucro mínimo necessário, né? O lucro mínimo para o teu negócio atingir. Ou seja, aquele valor, né? Aquela fatia que você quer que sobre do faturamento, e é considerado, no caso, por você, gestor, um lucro mínimo. Aqui no exemplo está 10%. Se aqui está 10% e aqui está 18%, significa que você quer que a sua equipe atinja 8% a mais do que o lucro mínimo, por exemplo, para ser bonificado. Joia? Esse campo aqui é importante. Ele significa o mês de início para o qual você quer que o sistema faça a leitura das estatísticas do negócio. Então, por exemplo, faz de conta que você está no Motor há 12 meses, há um ano, né? E nos primeiros meses, como você estava ali aprendendo, né, a usar o sistema, pode ser que você tenha tido alguma falha de
alimentação, alguma coisa você deixou de alimentar corretamente. Então, nos 2 primeiros meses, por exemplo, você estava aprendendo, ficou faltando algumas informações. Então, você coloca esse campo para considerar os números a partir do 3º mês, por exemplo, né? Ele vai nascer com o campo, com o mês de início do All-Motor. Então você vai lá dar uma olhada e especifica qual que é o mês ideal para você, tá bom? Aqui esses 2 outros campos aqui vão ser as alíquotas que você trabalha aí, né? As alíquotas que você tem aí dentro do teu negócio, de acordo com o teu faturamento, para pagamento aí de impostos referente a peças e serviços. Configurou aqui direitinho, tá tudo certo. A partir desse momento você já tem aí condição de ir lá nessas telas que a gente falou e fazer a análise aí do teu negócio. Qual que é o objetivo, pessoal? É o seguinte, a gente entende que é a união das duas coisas. Primeiro, daquilo que você faz de melhor, que é consertar o carro, joia? E a outra coisa é você alimentar o sistema. Conforme você alimenta certinho o sistema, ele vai fazer a leitura exata do desempenho que você tem aqui na tua atividade, beleza? Então, por exemplo, aqui na questão do DRE, nesse primeiro campinho aqui, você vai colocar a data que você, o mês, melhor, que você quer analisar. No caso aqui está o mês de setembro, então o DRE é um relatório padrão. Na parte superior aqui a gente vai ter todas as receitas, né? Logo em seguida vai fazer o abatimento dos impostos e da inadimplência, e assim vai, né? Sucessivamente. Nas despesas operacionais, com o abatimento do custo de serviço das mercadorias vendidas, despesas administrativas, despesas financeiras, e aqui embaixo ele vai fazer aí o mais e menos, né? Ele vai pegar tudo que entrou e tirar todas as despesas e vai mostrar o resultado que você teve com esse mês em questão aqui no último campo. O DRE é bem simples de você analisar. Só que não para por aí, né? A gente foi além e criou mais esses 2 outros relatórios aqui, o estatísticas e o desempenho, que é com base nas estatísticas. Então vamos lá, aqui ó, as estatísticas do negócio. Como a gente falou, né, a gente está pegando desde o início do mês que você especificou lá em configurações. E aí ele vai fazer a análise de todos esses dados. No caso aqui, desse exemplo, a gente está pegando 21 meses. A gente está no mês de setembro de 23, ele está pegando desde janeiro de 22. Joia? Da mesma forma, conforme você vai passando o mouse em cima dos campos, ele vai explicando para você o que cada um deles quer dizer. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente tem aqui um gasto com fornecedor. Nesse cenário, né, dessa oficina aqui de exemplo, você tem um cenário aqui onde você compromete 31,9% em média por mês do teu faturamento com fornecedor, ou com fornecedor de peças e serviços, ou com comissão. E aqui você tem um comprometimento da tua operação, no caso 58,26%. E aqui do lado você vai ter o resultado médio mensal. Nesse caso aqui, ele está próximo daquilo que foi configurado como mínimo, né? Ou seja, no caso, os 10%. Tem alguns gráficos aqui para você dar uma analisada. Esse gráfico aqui da direita, ele é muito legal, né? Por quê? Ele vai te dar aqui, ó, no cruzamento entre essas duas retas, né? A reta verdinha e a reta vermelha, exatamente no cruzamento delas é onde você alcança o ponto de equilíbrio. Né? E todo mundo sabe que o ponto de equilíbrio é aquele ponto onde você empata, né, com as suas despesas. O legal é que, a partir desse ponto, você vai ter ciência que você vai passar a ter lucro, ok? Seguindo aqui nessa mesma tela, ele vai te mostrar todos os meses, que no caso aqui é desde janeiro de 2022, todos os meses que geraram essas estatísticas aqui em cima. Ok? Então, a gente vai passar mês a mês, né? Cada coluna dessa pode ser organizada, né, do maior para o menor, basta clicar em cada uma dessas colunas aqui que você consegue essa informação, e aqui embaixo a gente tem o total e as médias. Então, essa oficina, ela trabalha com faturamento médio de 92643. Ela gera um ticket médio de 1.134, e por aí vai, tá bom? O importante saber dessa tela é que todos esses números aqui
vão gerar, né, conforme eu falei, essa estatística aqui em cima, que vão ser utilizadas para o próximo relatório, que é o relatório de desempenho. Esse relatório, pessoal, ele faz praticamente, né, uma radiografia do teu desempenho, uma radiografia do teu negócio. Ele traduz em números aquilo que você executa na tua profissão, aquilo que você executa no carro do teu cliente. Ele traduz isso, como que está, né, o teu desempenho. E aí você vai ter uma ideia. Aqui, por exemplo, nessa situação aqui, ó, a gente está pegando ver por caixa realizado. O que significa isso? Aquilo que realmente está caindo lá na tua conta corrente, ok? Então a gente analisa dois cenários, né? Primeiro, o cenário, no caso aqui, ver por caixa realizado, aquilo que está realmente caindo no caixa da tua empresa. Então é o final da linha. E a gente também analisa o início da linha, que é onde você está recepcionando o cliente e aprovando os serviços, que seria esse outro botãozinho aqui, ó, ver por serviço aprovado. Então, isso dá um controle, isso dá uma tranquilidade muito grande para quem está operando o caixa, para quem está operando o financeiro da empresa. Porque ele vê, vamos supor, está num cenário onde você olha para o caixa lá e o caixa está, por exemplo, tá, vamos chutar aqui R$1.000 positivo e daqui a 3, 4 dias você tem um pagamento da equipe e você vai precisar de R$5.000. Aí você olha para o caixa e fala, poxa, ainda falta mais 4.000. Aí o que você faz? Olha para o início do processo. Quanto que está a aprovação? Eu tenho aprovado aqui, percorrendo a minha linha, né, de montagem, vamos dizer assim, percorrendo a minha linha, eu tenho 6.000 vindo, né? Então, o caixa tem uma certa tranquilidade. O que ele vai fazer? Ele vai conversar com o time, com o gestor e vai ali trabalhar, né, a informação para que o time trabalhe num ritmo que esse caixa, assim vamos dizer, chegue a tempo. Isso seria numa situação adversa, né? Agora, numa situação onde você está tranquilo, o caixa está lá gordinho, né? Você tem lá um caixa bacana, só que você está olhando o início da linha também. E aí, se você perceber, por exemplo, que baixou, né? Vamos dizer assim, baixou a produção, baixou o nível de aprovação, você sabe que aquele buraco, né, ele vai andar até chegar 2, 3 dias depois, ali na ponta da linha, que é onde está o caixa. Então você fica olhando as duas pontas. O ideal é que os dois estejam gordinhos, porque se o caixa estiver gordinho e lá atrás estiver magrinho, uma hora vai chegar aqui. É como se você visse uma onda chegando. Qual o tamanho dessa onda? Qual o potencial dela? Beleza? Por exemplo, nessa situação que a gente está mostrando aqui, essa empresa ela estaria, né, numa situação confortável. Por quê? Esse primeiro quadrinho verde aqui, ele está mostrando o quê? Que o saldo que está atual, ele está 6,56% acima do necessário para a equipe atingir aquela meta que você configurou lá de 18%. Fechou? Então ela está acima do necessário. Se tivesse numa situação contrária, ela também mostraria, olha, para você atingir o teu ideal, você estaria, por exemplo, se estivesse negativo, ele estava me mostrando quanto que você está atrasado em relação ao caixa, ok? Aqui, esse quadro azul, ele mostra o potencial deste mês. Então, ele vai olhar aqui, por exemplo, para o ticket médio da empresa, e ele vai falar para você o seguinte, com esse ticket médio, de acordo com os dias úteis de trabalho que falta, se você continuar praticando esse ticket médio, o teu faturamento vai atingir no final do mês 108.534. Então, é uma visão muito privilegiada do que vai acontecer ali na frente com o teu negócio, tanto de bom quanto de ruim, né? A gente brinca que o gestor, olhando para esses números, ele tem que, às vezes, ter um pouco de nervos de aço, né? Porque aqui está numa situação favorável, mas é tua obrigação também como gestor saber e ser informado se também a coisa não está indo bem, para você ter tempo de reagir antes que acabe o mês.
ok? Então, se você descer aqui um pouquinho para baixo e verificar, existe um código de cores para facilitar o teu entendimento da situação. Então, nesse cenário aqui, onde o sistema está mostrando para você uma meta de faturamento da equipe, né, que você propôs para a equipe atingir, com base nos seus custos, né, e a lucratividade que você quer proteger, está dando aqui 101.855. O campinho logo abaixo, ele vai falar para você o seguinte, olha, a gente está, hoje no caso aqui, a gente está em setembro, né? A gente está faltando, no caso aqui, um dia para acabar o mês, um dia útil, né? Se estivesse faltando 2 dias, 3 dias, não importa. Ele vai olhar para quantos dias úteis que falta, ele vai olhar para quantos dias você trabalhou e vai falar assim para você, olha, você precisava ter faturado até agora, né? Ó, valor do recebimento esperado até a data atual. Eu deveria estar com 95.065. Com quanto eu estou? Eu estou com 101.299. Pô, show de bola. Então eu estou acima do que eu precisava. Por isso que eu estou mostrando aqui um resultado satisfatório. E esses outros aqui em roxinho, ele vai mostrar para você assim, olha, para você atingir esse faturamento aqui de 101.855, você precisa de um ticket médio diário de 5.092. Qual o ticket médio que você está praticando? Você está praticando um ticket médio de 5.426, um ticket médio maior. Então você vai confirmando, né, com números qual é a situação e o porquê você está com aquele desempenho. Joia? E nesses últimos 2 campinhos aqui embaixo, ele vai mostrar a sua tendência. Isso é muito legal, principalmente nas 2 primeiras semanas do mês, para você dar uma olhada qual que é o potencial que você está gerando para aquele mês. Ou seja, ele vai olhar para o teu ticket médio, ele vai olhar quantos dias úteis tem o mês, ele vai olhar o teu gasto passado, né? Lembra que o gasto aqui, no caso de custo operacional, ele está ancorado, né? Ele está baseado em 21 meses. Então, é um dado extremamente confiável, porque eu tenho atrás de mim eu tenho quase 2 anos, né, de números que o meu negócio tem falado para mim como ele se comporta. Então, eu tenho aqui um resultado projetado. Mesmo estando ali na primeira, segunda semana do mês, eu sei que se eu continuar praticando, por exemplo, aquele ticket médio, nesse caso aqui, eu chegaria a 108.534. E no campo da direita, né, no quadrinho da direita, ele vai olhar para a realidade. Ou seja, quanto que eu recebi até agora? No caso, a informação aqui, ele vai se repetir aqui embaixo. Olha, você recebeu até agora 101.299. Aí ele vai lá no teu financeiro e vê quanto que você gastou na sua operação. Olha, eu gastei 49.277, ou seja, 45,36 do que eu faturei até agora. E com fornecedor, com peça, com serviço de terceiro, quanto que eu gastei? Eu gastei 36,67%. Então, eu tenho aqui uma lucratividade até o dia de hoje de 11%. Beleza? Então ele vai te dando ali todo o cenário conforme você vai realizando as aprovações e os recebimentos das suas ordens de serviço. O objetivo é dar um controle total para o gestor. E aí você concilia, né, aquilo que você está derramando, né, de suor ali no dia a dia, né, consertando os carros, você verifica qual que é o resultado que você está obtendo com o seu esforço. Fechou? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Valeu!